iniciada. Sejam bem-vindos e bem-vindas, alunos e alunas. Hoje vai ser o nosso 17º encontro, de um total de 18 previstos, ou seja, é o nosso penúltimo encontro. A aula de hoje está prevista para eu falar sobre as funções logarítmicas. Fazer gráficos de algumas funções logarítmicas. A aula de hoje, ela é equivalente, ou seja, trata do mesmo assunto que o vídeo 41 trata. Então, vocês devem assistir o vídeo 41. Lá, provavelmente, teremos mais exemplos do que vai ser dado na aula de hoje. No encontro síncrono, de uma forma geral, eu acabo falando de menos exemplos, justamente pelo fato de falar sobre outras coisas, né? Na aula gravada, então ela acaba sendo mais enxuta, ou seja, dura menos tempo e fala de mais coisa, porque eu fico focado exclusivamente lá no assunto. Aqui não. Aqui eu estou interessado mais na interação com vocês, que vocês participem, respondam, coloquem suas dúvidas, embora vocês acabem até participando pouco, ou menos, pelo menos do que eu gostaria. Mas, então, e tem pessoas hoje que, né, que por algum motivo também não assistirão essa aula, então a aula gravada acaba sendo uma bela de uma opção. Lembrando que na sexta-feira é o nosso prazo final da entrega da P8, né? E o assunto da P8 a gente começa a ver nos encontros síncronos hoje. Lembrando que se você já quiser resolver e entregar a P8 ainda hoje, basta ver os vídeos 41, 42 e 43, são os 3 últimos vídeos da minha playlist do primeiro ano. E você, na minha opinião, vendo esses 3 vídeos, você terá condição de resolver todas as 6 questões da nossa prova P8. Então, quer fazer isso? Assista aos vídeos. Eu gosto sempre de começar perguntando a vocês se alguém gostaria de falar alguma coisa, de fazer alguma pergunta, de tirar alguma dúvida. Então, agora a palavra está com vocês. Sejam bem-vindos, Joedson, que eu não falei, Aldicejan e Ana Beatriz. Então, gostaria de saber se algum de vocês tem alguma pergunta a ser feita. Dúvida de assunto, dúvida de avaliação, dúvida da dinâmica como um todo, da nossa situação em plena pandemia. Eu, por exemplo, ontem, pela primeira vez na minha vida, foi a defesa de um TCC de um aluno de informática, 4º ano de informática, o aluno Carlos Henrique, junto com a aluna Larissa, e eu participei da banca porque o tema desse TCC era justamente o desenvolvimento de um site para a equipe de xadrez. E a equipe de xadrez, eu acho que vocês sabem que eu tenho um projeto que já funciona há 11 anos no campus, desde 2010. Claro que nesse último ano praticamente não funcionou, porque tivemos a pandemia, mas ele está funcionando online. A gente tem jogado torneios aos finais de semana com a equipe. E o Carlos, né, e a Larissa, né, tentaram melhorar um site que já tinha sido iniciado em 2019 por Raíssa, também de informática, e eles melhoraram bastante e deram muitas novas funcionalidades ao site. Então, para mim, foi totalmente inédito, né? Participar de uma banca remota, uma defesa remota, fruto dessa nova realidade que a gente está enfrentando. E vale lembrar que, nesse momento, o Brasil vive, né, o
o pior momento desde o início da pandemia. E o pior me refiro em relação ao número de casos e ao número de mortes. Nunca se morreu tanto no Brasil. Estamos com uma média móvel de 1.855 mortes todos os dias no Brasil. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Então, a gente realmente, eu fico, por outro lado, muito feliz de estar nessa situação de pandemia e a gente está conseguindo ainda dar, né, oferecer essa modalidade remota de ensino. E acho que não tem sido ruim, não, para muitos alunos. Eu tô impressionado como é que muitos alunos, não são todos, é claro, estão conseguindo estudar por conta própria, né? E a questão dos vídeos que eu coloquei, né, tem ajudado bastante, segundo relatos dos próprios alunos. E o aprendizado eu acho que tem acontecido. Claro que não com todos, não sou bobo de achar que todos está acontecendo isso, mas pelos relatos e pelas provas de alguns, eu fico achando que o resultado está sendo melhor do que eu imaginava. Então vamos continuar nessa situação remota. Acho que não está definido, não foi batido o martelo ainda, mas o período letivo 2021, que começa em final de maio, ele provavelmente deve continuar numa situação parecida a essa agora, né? Em função justamente do pico da pandemia e a vacinação nossa até lá provavelmente não vai ter alcançado a maior parte da população brasileira. Então, gostaria de dar esse meu registro, porque não tem sido fácil, né? Para vocês, tenho certeza, nem para nós, professores, mas ao mesmo tempo que a gente deve aproveitar as situações difíceis para crescer. E eu estou num momento onde eu passei, né, muita insegurança, muitas dúvidas. Meus primeiros meses de aula remota, meu primeiro mês de aula remota foi muito difícil, mas eu acho que agora a coisa tá caminhando melhor, né? E essa defesa do TCC ontem mostra como a gente aos poucos vai retomando as atividades que o campus, né, tem no seu dia a dia. Mas aí, pessoal, ninguém gostaria de fazer perguntas? Entraram, sejam bem-vindos, Vinícius e Dorian. Luana fez um comentário, deixa eu ver qual foi o comentário de Luana. O senhor vai postar as notas do terceiro junto com as notas do quarto? Sim, Luana, eu acabei me atrasando e não consegui corrigir ainda, né, o terceiro bimestre, já comecei, mas não consegui terminar. Então, eu devo colocar tudo junto, tá? Vocês entregam a prova na sexta-feira e eu vou me esforçar até domingo tentar corrigir todas as provas. No caso, a P6, a P7 e a P8, que vocês vão entregar ainda, bem como os seus relatórios, bem como a verificação das atividades feitas no campo, tá? Mas a ideia é essa, realmente entregar no domingo tudo. Outra informação também relevante, já que você tocou nessa questão aí das notas, é que na sexta-feira, atenção, na sexta-feira, eu já coloco no Teams a prova final. Aí alguém vai falar, ei, professor, mas vai postar na sexta-feira e o senhor ainda só vai dar o resultado no domingo. Como é que tu vai saber se vai ficar ou não? Realmente, para ter certeza, vai ter que esperar o domingo. Agora, eu acho que muitos de vocês desconfiam se vão ficar ou não, né? Pelas notas obtidas até agora, eu ousaria dizer que a maioria já tem uma clareza se vai fazer prova final ou não. Uma minoria está naquele limiar, da média 60, então pode ser que tenha alguma dúvida. Então, eu, no lugar de um aluno que esteja com dúvida se vou fazer final ou não, eu começaria na sexta-feira a fazer a prova final. Eu devo provavelmente dar uma prova final com 10 questões para vocês fazerem, né? E a data de entrega deve ser quarta-feira da semana que vem. Ou seja, sem ser amanhã, a outra quarta-feira, tá? Então, já estou avisando da dinâmica, né? Do funcionamento, tá?
de como vai ser. Então, ainda na sexta-feira, eu já disponibilizo para vocês a prova final, tá? Mais alguma questão, além dessa dúvida de Luana? Não? Então tá. Então vamos começar a nossa aula 17 sobre função logarítmica. Vou começar compartilhando a minha tela com vocês. Deixa eu abrir logo aqui a minha mesa. Só um instantinho, ela está abrindo. Pronto, ela acaba de abrir. Então agora eu já posso compartilhar com vocês. Vocês estão vendo o meu quadro branco, pessoal? O Microsoft Whiteboard. Sim. Então, agradeço aí pela resposta. Obrigado. Então, vamos começar a nossa aula, onde a gente vai falar sobre função logarítmica. Bem, o objeto função, eu acho que já não é nenhuma novidade para vocês, pelo fato de a gente já ter visto muitos tipos de função, né? Se eu fosse fazer um resumo até agora, que funções vocês já viram até agora, até esse momento? Vocês já viram a função de primeiro grau, né? Deixa eu botar aqui. Vocês já viram a função de primeiro grau, também conhecida com o nome de função afim. Vocês já viram a função de segundo grau, também conhecida com o nome de função quadrática. Vocês já viram a função modular. Vocês já viram a função exponencial. E agora, na aula de hoje, vamos para a quinta e última função que é estudado no primeiro ano do ensino médio, que é a função logarítmica. Pronto. De cada uma dessas funções, né, eu posso perguntar qual é a equação, né, qual é a lei que rege, ou seja, qual é a forma algébrica dela, né? Então, usando a forma algébrica, a equação usada é a seguinte: a de primeiro grau é y igual a x mais b, onde a gente viu os parâmetros a e b, o parâmetro a coeficiente angular, o parâmetro b coeficiente linear. Já a quadrática tinha um termo a mais, né? X ao quadrado, ax ao quadrado mais bx mais c. Então, tinha um parâmetro a mais. O a falava sobre a concavidade, né? O c onde cruza o eixo y. A função modular tinha muitos formatos. Aqui eu teria que listar vários formatos. Um deles é uma função modular de primeiro grau, por exemplo, é o que eu trabalhei mais com vocês, mas tem muitos outros aqui. A exponencial, do tipo a elevado a x, e a aula de hoje vai ser uma função com esse formato aqui, logaritmo de x na base a. Então, esse vai ser o formato inicial. Claro que depois eu vou mudar um pouquinho esse formato, tá? Da mesma forma que aqui também, esse é o formato mais simples e eu ampliei um pouco o formato durante a aula. Geometricamente falando,
Qual era o gráfico de cada uma delas? Que nós já vimos até hoje. Vamos aqui fazer, obviamente, um esboço, né? Só para a gente ter uma ideia de como é o gráfico. Na função de primeiro grau, nós temos uma reta, né? Uma reta. Na função de segundo grau, nós temos uma parábola. Na função modular, nós temos vários formatos, mas um deles, já que eu botei a função modular de primeiro grau, é uma letra V. Mas tem outros formatos. Na exponencial, nós temos uma função que tem assíntota, né? Aquela ideia de que a função se aproxima aqui do eixo x sem nunca tocar. E na aula de hoje, a gente vai ver que a cara da função logarítmica, ela também tem uma assíntota, só que vai ser vertical, ou seja, ela vai se aproximar do eixo y sem nunca tocar nele. Então, esse seria o formato. Eu poderia falar nessa tabela aqui muito mais coisa, né? Falar sobre crescimento, como é que você vê o crescimento em cada uma delas, o sinal, a raiz, mas eu não vou falar agora porque aí vai tirar o foco da aula, tá? Mas eu só quis mostrar que essa é a quinta função que nós estudamos na matéria do primeiro ano, né? Então, vamos iniciar essa função nova na aula de hoje. Então, vamos trabalhar o nosso primeiro exemplo. O nosso primeiro exemplo vai ser dado. Então, eu vou fazer o gráfico da função. Uma coisa curiosa é a seguinte. A gente tem que botar, para definir bem a função, o domínio, que fica localizado aqui, e o contradomínio, que fica localizado aqui. A setinha separa o domínio do contradomínio. Domínio é o conjunto que manda, contradomínio é o conjunto que recebe. Domínio está associado à variável x, né? E o contradomínio é a variável y, sempre. A lei que eu vou dar é essa daqui, ó, logaritmo de x na base 2. Então, eu escolhi a base 2. E aí, antes de começar a fazer o gráfico dela, já precisa dizer que eu não posso fazer como eu fazia em todos os exemplos anteriores. Eu começava falando funções reais. Funções que levavam a reais no reais. E por que eu podia fazer isso? Porque qualquer número eu podia atribuir para x em qualquer uma dessas equações aqui, ó. Dessas equações aqui, eu posso botar qualquer valor real aqui desse x, qualquer valor real aqui desse x, qualquer valor real aqui desse x, qualquer valor real aqui nesse x. Agora, nesse nosso exemplo, esse x aqui é um logaritmando. E o logaritmando, nós já estudamos na aula passada, na aula retrasada, corrigindo, ou seja, uma semana atrás, que ele tem as famosas condições de existência. E no caso, são duas condições para a base, duas, que ela tem que ser maior que zero e diferente de 1, e uma condição por logaritmando, ele tem que ser positivo. Com essa restrição, na hora que eu vou definir a minha função, eu não posso mais colocar isso aqui. Conforme está bem claro, o logaritmando x tem que ser maior que zero. Os números são maiores que zero, são os números reais positivos. Quando eu boto esse asterisco aqui, eu estou tirando o número zero, já que zero não é positivo. Então, eu posso falar aqui em reais positivos. Esse vai ser, então, o maior domínio possível de uma função logarítmica com esse formato que eu acabo de pensar. Qual é o formato, professor?
Logaritmo de x na base A. É esse formato que eu estou pensando. Então, para uma função logarítmica com esse formato, o maior domínio possível vai ser justamente os reais positivos. Isso já é uma diferença. Agora, para o contradomínio não vai ter problema. Por quê? Porque o y é igual ao logaritmo de x na base A. Se eu obedecer a condição de existência para cá, esse resultado vai existir. Só que o resultado de um logaritmo pode ser positivo e pode ser negativo, sim. Por exemplo, o logaritmo de meio, né, na base 2 é menos 1. Então, o valor de y pode ser menos 1. Consequentemente, os reais pode ser qualquer real no contradomínio, tá? Então, uma observação aqui a respeito do domínio e contradomínio. Então, primeira diferença é essa. Então, vamos agora, dada essa forma algébrica daqui, vamos representar essa função. Vamos representar essa função geometricamente, ou seja, vamos fazer o gráfico dela. Fazer o gráfico dela. Então, lá vamos nós fazer o gráfico dela. E para fazer o gráfico de qualquer função, o primeiro passo é fazer um plano cartesiano. O plano cartesiano é feito colocando duas retas perpendiculares. Na reta vertical, a gente costuma atribuir o valor da imagem ou do contradomínio. E no eixo X, no eixo horizontal, o valor do domínio, né? Pronto, então está aqui o nosso plano cartesiano. Então vamos agora para poder fazer, né? Então a minha pergunta é, qual é o gráfico dessa função, né? Qual é o gráfico da função dada? E essa é a função dada, né? Da função dada. Bem, para a gente fazer o gráfico de qualquer função, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso atribuir valores que estejam nesse domínio. Coloco esse valor aqui no lugar da variável x, calculo os logaritmos e vejo qual é o valor do y associado a esse x. Então, a gente precisa marcar aqui os pares ordenados, vários, quanto mais, melhor. E depois vamos marcar esses pares ordenados aqui no plano cartesiano, que cada par ordenado vai se transformar em um ponto, né, do plano cartesiano. É claro, como a base, atenção, agora a esperteza agora é nossa, como a base é 2, se eu souber as potências de base 2, as iniciais, obviamente, eu vou ter facilidade em marcar pontos. Se eu não souber as potências de base 2 previamente, eu vou suar bastante, eu vou ter que usar a calculadora, né? Porque os logos podem não ser exatos. Mas se você quer trabalhar com números inteiros, bem comportados, bonitinhos, você deve usar as potências de base 2 iniciais. A gente sabe que 2 elevado a 1 dá 2, 2 elevado a 2 dá 4, 2 elevado a 3 dá 8. Então, vamos começar justamente com esses três valores, ó, 8, 4 e 2. Ou seja, se eu botar o 8 aqui, no lugar do x, eu vou ter logaritmo de 8 na base 2. E quanto vale, pessoal, esse logaritmo? De 8 na base 2, 2 elevado a quanto que dá 8? Está aqui no quadro, 2 elevado a 3. Então, quer dizer que 8 manda por 3. Se x for 8, o y vai ser 3. E com isso chegamos no nosso primeiro par ordenado, tá? E vamos marcar esse primeiro par ordenado. 8 divisões aqui no x. Igualmente espaçados, de preferência, né?
Lógico que estou fazendo a mão livre e, obviamente, pode ter erro. Pronto, 8. Já vou marcar aqui o 4, ó. Já vou marcar aqui o 2, ó. Que eu sei que são números que eu vou usar. E o valor do y, que vai ser 1, que vai ser o 2, que vai ser o 3. Mas também eu vou precisar marcar aqui valores para baixo. Né? O menos 1, o menos 2, o menos 3 e assim por diante. Bem, 8 mandando para o 3. Então, tá aqui, ó. O 8 mandando para o 3. Você faz retas paralelas aos eixos coordenados, passando pelos valores que você encontrou e marca o ponto. Então, temos agora o nosso primeiro ponto. Esse ponto azul aí é o nosso primeiro ponto. 8 mandou para o 3. O segundo, 4 vai mandar para o 2. Ou seja, o logaritmo de 4 na base 2 vale 2. Por quê? Porque 2 elevado a 2 dá 4. Então, marcando o 4, mandando para o 2. O 4 está aqui, o 2 está aqui. Faço retas paralelas e com isso chego no nosso segundo ponto. Terceiro, 2 elevado a 1 dá 2. Ou seja, o 2, se eu fizer o logaritmo de 2 na base 2, isso é uma propriedade que a gente já aprendeu. Toda vez que o logaritmo é igual à base, o resultado do logaritmo é 1. E marcando esse ponto, 2 está mandando para 1. Então, pessoal, a partir desses 3 primeiros pontos, a gente já consegue ver um padrão claro aqui nessa tabela. Veja que eu estou sempre gerando aqui metade e o resultado aqui do y está caindo de 1 em 1. Então, se eu usar esse padrão aqui, 4 foi a metade de 8. 2 foi a metade de 4. Então, o próximo aqui vai ser o cara que vai ser metade desse aqui. Metade de 2, a gente sabe que é 1. E seguindo aqui esse padrão, né? Então, usei metade, dividi por 2, né? E o padrão aqui da direita é menos 1, né? Porque 3 menos 1 dá 2, 2 menos 1 dá 1, 1 menos 1 vai dar 0. Quer dizer que o 2 elevado a 0 vale 1. Ou seja, o 1 manda para o 0. E com isso temos o nosso quarto ponto. Ó, em cima do eixo X e a raiz, né? Acabamos de encontrar a raiz dessa função. O que é raiz de qualquer função? É o ponto onde a função cruza o eixo X. E na hora que ele cruza o eixo X, o valor de y da ordenada vale 0. Continuando com o padrão, metade de 1 é meio. 0,5. Que eu posso escrever no formato decimal, 0,5, ou posso botar no formato fracionário, tanto faz. E aí, continuando, subtraindo 1, se eu tenho 0, subtrai 1, vai agora para o menos 1. Né? Então, esse é o padrão que está rolando aqui. Meio é um cara que está na metade. Esse cara é o 1 aqui, ó, né? A metade entre 0 e 1 aqui é o meio, ó. O meio, então, manda para o menos 1. E com isso nós temos o quinto ponto. O sexto ponto, metade de meio, é 1/4. E menos 1 vai dar menos 2, seguindo o nosso padrão. 1/4 eu já estou com dificuldade de marcar aqui, porque ó, é a metade dessa metade aqui, pessoal. Ó. Então, já começando a ficar meio difícil, vou marcar mais esse, mas vai ser o último que eu vou marcar, tá? Por essa dificuldade aqui, porque o próximo, então tá aqui o nosso sexto ponto. O próximo seria 1/8, metade de 1/4 é 1/8, menos 2, menos 1, menos 3. Só que eu já estou com dificuldade de marcar. Só que eu sei o seguinte, ó. Se eu tenho aqui, né, o 0 e o 1,
O meio é a metade. O 1/4 é a metade da metade. 1/8 é a metade da metade da metade. O que a gente consegue perceber é que ele está se aproximando de quem? O próximo seria quem aqui? Ó? A metade de 1/8. 1/16. Quem seria o próximo aqui? Ó? Esse outro. A metade de 1/16 é 1/32. Então, a gente vê que está se aproximando do zero, só que ele vai sempre pegar a metade do que falta, né? E se ele sempre pega a metade do que falta, ele não vai chegar nunca no zero. Embora, cada hora aqui, que eu continuar descendo aqui, vai ficar cada vez mais próximo do zero. Ou seja, o que quer dizer isso? Aí surge a ideia da assíntota, que a gente já falou na função exponencial. Então, como esse domínio é formado pelos reais positivos, entre o real positivo 8 e o real positivo 4 existem infinitos reais, quer dizer que eu posso dizer que eu tenho infinitos pontos que eu podia ter marcado aqui também, só que eu não calculei nenhum deles. Então, eu uno esses pontos aqui. Depois, entre o 4 e o 2, mesmo argumento, entre o 2 e o 1. Pronto, então eu saio unindo os pontos. Pronto, ao unir esses 6 pontos, eu percebo o seguinte. Essa função, se eu caminhar aqui para a direita, ou seja, o próximo aqui seria, em vez do 8, seria o 16, mandando por 4. O outro seria o 32, mandando por 5. A gente percebe que, para subir uma miserável de uma unidade aqui, ó, para passar por 4 e por 5, eu vou precisar de distâncias cada vez maiores no x. O que implica que essa função, na hora que eu unir com o próximo aqui, ele estaria mais ou menos aqui, o próximo. Então, ela indica que ela está crescendo, ela está crescendo, ela está crescendo, só que ela, para crescer uma unidade aqui, ela vai precisar, agora precisa de 8, ó. E no próximo vai precisar de 16 para crescer mais um aqui, ó. Resultado, essa função ela é sempre crescente, só que ela vai crescendo cada vez mais devagar. Cada vez mais devagar. Essa é a cara dela aqui para a direita. E para a esquerda, o menor número que eu marquei foi 1/4, mas eu posso continuar para 1/8, 1/16, só que eu vou me aproximando do zero e não chego nele. E o que quer dizer que nós temos aqui? Uma assíntota. O eixo y é uma assíntota. Por quê? Essa curva azul vai se aproximando da reta do eixo y sem nunca tocar. Então, nós temos novamente uma assíntota. A novidade principal é que essa assíntota não é mais horizontal, o eixo y a gente sabe que é vertical, né? E vai ser o próprio eixo y. Que é a assíntota, professor, a assíntota eu já tinha definido lá na aula de função exponencial, é uma reta para a qual a função se aproxima sem nunca tocar. Então, note que a curva azul está se aproximando da reta preta, né, representada pelo eixo y, mas nunca vai tocar. Vai ficar cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais... mas não toca. Então, é essa ideia aí, tá? Que está sendo colocada, que aparece na função logarítmica. Bem, com isso a gente finaliza o primeiro gráfico de uma função logarítmica. Deixa eu apagar isso aqui, ó, só para a gente ficar com mais nitidez aqui, ó. Pronto. Eu posso, usando, né, os nossos conhecimentos de função e as nossas classificações de função, classificar essa função quanto àqueles 4 critérios que nós estudamos antes. Quais? Crescimento, sinal, paridade e contradomínio. Em relação ao crescimento, a gente percebe que à medida que x vai aumentando, vai subindo aqui, ó,
o valor de y também vai aumentando. Quando o x aumenta, à medida que você caminha então ao longo dessa curva nesse sentido, à medida que x aumenta, o valor de y também aumenta. Isso é típico de uma função crescente. E para ser mais claro, estritamente, né? Ela só cresce, ela nunca para de crescer. Então, é uma função estritamente crescente. Deixa eu melhorar aqui. Estritamente crescente. Em relação ao sinal, ela tem uma raiz, né? Todo mundo viu que a raiz aqui é esse ponto. Então, a raiz separa a parte negativa da parte positiva. Então, quer dizer que ela tem pontos em mais de uma região. Toda vez que a função tem pontos em mais de uma região, em relação ao sinal, a gente chama ela de NDA. Em relação à paridade, temos uma coisa aqui bem interessante, que claramente essa função ela não é nem par nem ímpar. Por quê, professor? Porque para uma função ser par ou ímpar, né, você tem que pegar um número e o seu simétrico. O simétrico de x é menos x. E ver a imagem. Na função par eles são iguais, na função ímpar elas são simétricas, essas imagens. Bem, o 2 eu atribuí aqui. O simétrico de 2 seria menos 2, só que f de menos 2 não existe. Por quê? Porque menos 2 não pode ser atribuído ao domínio. Olha que eu falei aqui, ó, menos 2 não pertence aqui aos reais positivos. Então, sequer eu posso atribuir o simétrico de um positivo, que é um negativo. O que consequentemente faz, então, que essa função seja NDA, já que ela não tem simetria nem em relação ao eixo x, nem em relação ao eixo y, tá? Pronto, falei da paridade e, para finalizar, o contradomínio. Para finalizar o contradomínio, eu tenho que fazer aqueles dois testes, né? O teste da injetividade e o teste da sobrejetividade. O teste da injetividade é feito passando retas horizontais e a gente vê que, passando retas horizontais, você só vai cruzar a função em um ponto apenas, sempre, ó, um ponto apenas. Então, isso faz com que ela passe no teste de injetividade e ela, sim, ela é injetora, né? Então, a resposta é sim, passou no teste da injetividade, sim. Já no teste da sobrejetividade, a gente, antes de fazer esse teste, a gente precisa identificar, olhar para o gráfico e dizer quem é a imagem. Ou seja, qual foi os valores que y recebeu. E a gente vê que y recebeu 3, y recebeu 2, y recebeu 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. E a gente sabe que pode ir crescendo, né? Por 4, por 5, por 6, aqui por menos 4, menos 5, menos 6. Ou seja, pessoal, a imagem é formada por todos os reais. Claro que entre o natural 2 e o natural 3, tem um natural aqui 2, alguma coisa que também vai receber de algum ponto dessa curva aqui, né? Entre o 2 e o 3, né? Tem algum ponto aqui que vai mandar para cá, ou seja, o domínio, a imagem é formada pelos reais, é completa. Quando você agora tem que comparar a imagem com o contradomínio. E ao comparar esses dois, a gente percebe que são iguais. Então, se a imagem é igual ao contradomínio, quer dizer que não vai sobrar ninguém no contradomínio sem receber. Se não vai ficar ninguém sem receber, quer dizer que todo elemento do contradomínio recebeu pelo menos uma seta. Se recebeu pelo menos uma seta, ela é sobrejetora. Então a resposta é sim também. Se é sim para os dois, então a função é o quê? Bijetora. Então, as funções logarítmicas definidas dessa maneira que eu acabei de definir, ela é bijetora. Pronto, então com isso, eu faço tudo o que eu queria fazer a respeito do primeiro exemplo, ou seja, eu faço o gráfico, eu descubro quem é a imagem e classifico a função quanto aos 4 critérios.
deixando bem claro a existência da assíntota vertical. Então, vou fazer uma afirmação agora muito forte. Toda função logarítmica vai ter uma assíntota vertical. Sempre, sempre. Então, se na prova eu pedir para vocês fazerem o gráfico de uma função logarítmica e vocês não colocarem essa assíntota, eu já vou considerar como sendo um erro. Na verdade, aqui não precisou colocar, porque o próprio eixo y já era. Mas a gente vai ver exemplos mais adiante que a assíntota vertical não vai ser o eixo y. E, nesse caso, é fundamental que você coloque no gráfico a assíntota vertical. Se não colocar, para mim, já significa pontuação a menos, porque você está deixando de enfatizar um dos aspectos mais importantes da função. É a primeira, das 5 que nós estudamos até hoje, é a primeira que tem assíntotas verticais. Assim como a exponencial foi a primeira que teve assíntotas horizontais. Então, você tem que colocar isso no gráfico. Não colocar no gráfico significa uma falha importante. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre esse exemplo, sobre tudo que eu falei até agora? Algo que não foi entendido? Aguardando vocês. O último comentário foi de Luana, às 10h58. São 11h31. Luana está dizendo tudo ok. Então, voltemos para lá. Não tem perguntas, então vamos prosseguir. Feito o primeiro exemplo, eu vou agora para o segundo exemplo. Y igual a logaritmo de x na base 1/3. Então, o que é que eu mudei agora? No primeiro exemplo, né? Pensando no formato y igual a log de x na base a, no primeiro exemplo eu fiz a igual a 2. Agora, no segundo exemplo, eu estou usando a igual a 1/3. Lembrando que eu não posso atribuir a igual a menos 2. Isso não pode, porque a base de um logaritmo não pode ser negativo. Não posso atribuir base 1, porque nós já discutimos na condição de existência que a base de um logaritmo não pode ser 1. Então, só pode ser números, lembrando, só pode ser números o quê? Usando a condição de existência, maiores que 0. E, ao mesmo tempo, diferente do número 1. O 1 não pode fazer parte da resposta. Pronto, então, esse comentário é bem importante. Agora, entre 0 e 1, fique bem claro que entre o número 0 e o número 1 aqui, nós temos infinitos números reais. E 1/3 é um deles. 1/3 está nessa região. Então, o primeiro exemplo que eu dei um exemplo nessa região dos números maiores que 1. Esse segundo exemplo agora, eu estou dando na outra região, a região dos números entre 0 e 1. E qual vai ser a consequência dessa mudança? Opa, foi mal. Qual vai ser a consequência dessa mudança no gráfico? Então, novamente, vamos fazer o gráfico. O plano cartesiano, né, que a gente precisa sempre dele. Pronto. Tá aqui y, tá aqui x. Deixa eu copiar logo esse plano cartesiano, porque quando eu precisar fazer de novo, fica mais rápido, né? Pronto. Pronto, tá aqui o nosso plano cartesiano. Quando eu precisar copiar de novo, vai ficar, não tenho que fazer desde o início novamente. Bem, então,
Qual é o domínio dessa função? Exatamente igual ao anterior, é formado pelos reais positivos, porque, novamente, o valor de x é dado pelo o domínio da função, né, como x é o logaritmando, então não pode ser atribuído qualquer valor para ele. E já o contradomínio não, são os reais. Bem, repetindo o nosso procedimento anterior, eu preciso atribuir números. Quais são os números que são bons para atribuir agora com a base 1/3? 1/3, todo mundo sabe que é uma fração, 1 dividido por 3, só que nós aprendemos a propriedade de número 9 lá na exponenciação e sabemos que toda fração que tem numerador 1 pode se transformar numa potência de expoente negativo, né? É como se aqui eu tivesse a potência 3 elevado a 1, né? 1/3 é 1 sobre 3 elevado a 1, então isso aqui vai ser igual a 3 elevado a menos 1. O que me leva, então, a desconfiar que para conseguir botar vários valores aqui, eu vou precisar de potências de base 3. Então, se eu souber as potências de base 3, quanto é 3 elevado a menos 1, quanto é 3 elevado a 0, quanto é 3 elevado a 1, quanto é 3 elevado a 2, quanto é 3 elevado a menos 2, eu vou fazer essa tabela com muita rapidez. Muita. Né? Então, a base envolvida aqui é a base 3. Então, botando aqui os resultados, 3 elevado a 1 a gente sabe que é 3, 3 elevado a 0 dá 1, 3 elevado a menos 1 dá 1/3, foi o nosso ponto de partida. 3 elevado a menos 2 vai dar 1/9, né, pessoal? 1/9 e 3 elevado a 2 vai dar 9. Então, eu posso atribuir esses valores aqui, todos eles, sem medo de ser feliz. Ou seja, eu posso atribuir 1/9, 1/3, 1, 3, 9. Se eu quisesse prosseguir para aqui, podia ir para o 1 sobre 27, ó, que é 1/3. O padrão é 1/3, né? Ó, ou triplo. 9 é o triplo de 3. 3 é o triplo de 1. 1 é o triplo de 1/3. 1/3 é o triplo de 1/9 e assim por diante. Então, eu poderia prosseguir conforme a minha vontade aqui, né? Bem, então, se eu começar aqui pelo 1/27, quanto é o log de 1/27 na base 1/3? Parece complicado, mas se a gente já souber que 3 elevado a menos 3 dá 27, não é difícil perceber que a resposta aqui vai dar sempre o expoente. A resposta vai dar menos 3. De fato, se eu chamar de x, transformar numa equação logarítmica, desculpa, numa equação exponencial, base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Usei a definição, acabo de usar a definição. Uma vez usada a definição, vou resolver uma equação exponencial. E para resolver essa equação exponencial, eu faço as propriedades, aqui 3 elevado a menos 1, aqui 3 elevado a menos 3, olha aqui, o que eu precisava aqui, 3 elevado a menos 3. Aqui vai ficar 3 elevado a menos x igual a 3 elevado a menos 3, igualei as bases. Agora eu igualo os expoentes. Então, expoente menos x tem que ser igual a expoente menos 3. Daqui eu concluo que x vale 3. Em outras palavras, eu acabo de concluir que 1/3 elevado a 3 dá 1 sobre 27, o que é bastante razoável, já que existe a propriedade na fração, com a potência da fração, você faz a potência do numerador e a potência do denominador. De fato, 1 elevado a 3 dá 1, e de fato 3 elevado a 3 dá 27. Pronto. Então, aqui estamos nós fazendo o nosso primeiro cálculo, né? Deu 3. Então, o segundo, 1/9, manda para quem?
Então, eu quero calcular o log de 1/9 na base 1/3. Se a gente viu que para dar 1 sobre 27 foi 1/3 elevado a 3, para dar 1/9 vai ser 1/3 elevado a 2, né, pessoal? Não é difícil perceber que 1/3 elevado a 2 é 1/9. Então, aqui vai dar 2. E volta, então, a acontecer aquele padrão que aconteceu no exemplo anterior. Qual? Aqui vai caindo de 1 em 1. Podia fazer mais um, só para terminar. Log 1/3 agora. 1/3 na base 1/3. A gente aprendeu essa propriedade quando o logaritmando é igual à base, o resultado dá 1. Porque 1/3 elevado a 1 dá 1/3. Então, o padrão fica muito claro agora na direita, que ela vai caindo de 1 em 1, aqui no valor do y, e o valor do x vai triplicando. O triplo de 1 sobre 27 dá 1/9. O triplo de 1/9 dá 1/3. O triplo de 1/3 dá 1. Então, aqui vai indo de 1 em 1, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Então, olha como é interessante a gente olhar para a tabela com muito carinho. E eu me refiro a muito carinho, quer dizer, pensando, né? Querendo descobrir o padrão. E se você descobrir o padrão, você não fica fazendo conta por conta. E com isso, nós já temos 6 pontos. Com 6 pontos, a gente pode fazer o gráfico com sobra da função logarítmica. Para isso, vamos lá. Eu vou botar aqui 9 divisões no x. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já que esse é o maior valor. E no y, 1, 2, 3. Menos 1, com o mesmo tamanho daqui, né? Menos 2, menos 3. Nem vai precisar o menos 3, né? Pronto. Bem, então agora vamos mão na massa. Vamos lá. 9 manda para o menos 2. É o que está dizendo aqui o pontinho lá de baixo, né? Esse pontinho aqui. Então, com isso, nós temos o primeiro ponto, que é esse. O 3 manda para o menos 1. 3 está aqui, né? Manda para o menos 1. Com isso, nós temos o segundo ponto. E o 1 vai mandar para o 0. E aí volta a ter a mesma raiz do exemplo passado. Agora, vamos voltar lá. O exemplo passado. Olha quem apareceu aqui. O ponto 1 mandando para o 0. E agora, de novo, que ponto apareceu? 1 mandando para... Professor, e por que apareceu isso? Porque a gente sabe uma propriedade de logaritmo, logaritmo de 1. Em qualquer base, não interessa qual é a base, sempre vai dar 0. Então, se eu tiver 1 aqui no logaritmando, eu vou ter 0 no logaritmo, que é o resultado. O 1 é o x e o resultado é o y, né? Então, mesma raiz. Pronto, aí agora aquela mesma ideia, né? Eu vou ter que começar agora a dividir. Agora entre o 0 e o 1, no exemplo passado, eu tive que dividir em duas partes, que eu tenho que marcar o meio. Agora, como eu tenho que marcar 1/3, que é esse cara daqui, eu tenho que dividir em 3 partes. E ao ter que dividir em 3 partes, ó, eu já começo a ter dificuldade, porque eu tenho pouco espaço. Mas esse ponto ainda vou marcar, o último que eu vou marcar, 1/3 mandando para 1, pessoal, ó. Pronto. Com isso, eu marco o quarto ponto. A partir desses 4 pontos, já me sinto em condição de unir os pontos, já que posso fazer isso uma vez que o domínio é formado pelos reais positivos. Então, entre esses positivos 9 e 3, existem infinitos reais. Entre 3 e 1, infinitos reais. Entre 1 e 1/3, e assim por diante. Então, eu posso unir, ó, daqui para cá, posso unir. E aquela mesma coisa, né? Como é que se comporta essa função? Para cá, vai ser a mesma ideia da anterior. Ela vai agora sempre caindo, só que para chegar no menos 3 agora,
já tem que pular do 9 para o 27. O 27 estaria mais ou menos aqui, ó. Ó, 27 mandando para cá. O ponto estaria mais ou menos aqui. Então, essa função tem que vir para cá, ó. Essa função tem que vir para cá, ó. Eita danado. Mais ou menos. Então, é uma função que vai sempre decrescendo, não para de decrescer nunca, só que num ritmo cada vez mais lento. Essa é a ideia. Ela nunca vai ficar horizontal, não, tá? Nunca vai ficar constante, não. Mas ela vai ficar decrescendo progressivamente cada vez mais, tá certo? E para o lado de cá, ou seja, a gente sabe que entre o 0 e 1, se eu dividir em 3 partes iguais, esse cara aqui é 1/3. Entre o 0 e 1/3, se eu dividir em 3 partes iguais, esse cara aqui vai ser o 1/9. Entre o 0 e o 1/9, se eu dividir em 3 partes iguais, esse primeiro cara aqui mais perto do zero vai ser 1/27. Ou seja, o mesmo mecanismo lá do passado, que eu estou me aproximando do zero, mas eu nunca vou chegar no zero. Então, mais uma vez, temos uma assíntota, só que agora, em vez de crescer para baixo, como no exemplo anterior, aqui está, a assíntota aparece quando eu vou para cima, né? Quando eu vou aqui para cima, quando eu vou aqui para cima. Então, quer dizer que o eixo y novamente vai ser a assíntota dessa função. Mais uma vez. A diferença é que ela vai se aproximando da parte positiva do eixo y, a função, e no exemplo anterior ela se aproximava da parte negativa do eixo y. Essa é a principal diferença. Bem, então, pagando aqui, não ficar cheio de coisa, ficar mais limpo o visual. Nós temos uma função aqui feita. Pronto, fomos fazendo as mesmas coisas que eu fiz no outro, a imagem aqui também é formada por todos os reais, positivos e negativos, sem nenhum determinado, né? Os positivos por esse lado aqui, ó, vão ser alcançados por esse pedaço, os negativos por esse outro aqui, né? E quando x aumenta, aí vamos lá os 4 critérios, né? Classificar quanto aos 4 critérios. Crescimento, sinal, paridade e contradomínio. E vemos que só vai mudar uma das 4 classificações anteriores. Quais foram as 4 anteriores? Relembrando, foi crescente, né, em relação ao crescimento, NDA em relação às 2 ao meio e bijetura embaixo. Aqui vai dar tudo igual, exceto por uma delas. Qual é que vai dar diferente, pessoal? Crescimento. Exatamente. Porque quando o x aumenta, o y diminui. Quando o x vai aumentando, ó, nesse sentido, o y está diminuindo. Olha aqui, 3, 2, 1, 0. Ou seja, isso é tipo de uma função estritamente decrescente. Tirando esse aspecto, todos os demais são iguais. Ela é NDA em relação ao sinal, porque tem parte acima do eixo x e parte embaixo. E vimos que a raiz é a mesma, né? Mesma raiz, que é dada pelo ponto 1, 0. Mesma coisa em relação à paridade, ela não é nem par nem ímpar, até porque não pode atribuir simétricos, né, desses valores aqui, já que o domínio não contém os negativos. E ela é novamente bijetora, porque ela passa tanto no teste da injetividade quanto da sobrejetividade. E com isso a gente acaba de ver o nosso segundo exemplo, né? Então eu quis ilustrar com esses 2 primeiros exemplos que essa mudança vista aqui no crescimento, essa foi decrescente, a anterior foi crescente. Se deve a quem? A questão da base, né? Eu comentei
que a base de uma função logarítmica, né, ou de um logaritmo, você sabe que a base b tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então, estamos falando aqui de duas regiões. Ó. Região 1, região 2. Então, essa região implica que a base está entre 0 e 1. O que vai implicar, segundo esse exemplo aqui de um texto, que um texto está no intervalo de 0 a 1, uma função estritamente decrescente. E nesse intervalo aqui, que eu chamei de região 2, a base é maior do que 1. E vai ser o exemplo passado a base foi 2, e aí, no caso, vai ser uma função estritamente crescente. Então, isso que eu estou acabando de escrever agora é exatamente igual ao que eu já tinha falado para funções exponenciais. As funções a elevado a x, acontecia essa mesma coisa. Se a fosse maior que 1, a função era estritamente crescente. E se o a estiver entre 0 e 1, a base, o a é a base, no caso, ela vai ser decrescente. Mesma coisa aqui, ou seja, também com a base, né? É a base, é o parâmetro que está na base que manda, seja na exponencial, seja na logarítmica aqui colocada. Pronto, então já dei a influência do parâmetro da base, né? Então a função logarítmica pode ser crescente ou decrescente. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta a respeito desse exemplo, antes de eu passar para o próximo? A Luana acabou de fazer o registro agora há pouco, há 5 minutos atrás. A base influencia, não tem esse acento não, né, Luana? Né? A base influencia no crescimento? Resposta, sim, né, Luana? Respondendo a sua pergunta agora. A base influencia. Se a base for maior que 1, ela é crescente, como eu acabei de falar. Se a base está entre 0 e 1, ela é decrescente. Então, pergunta de Luana acabou de ser respondida, né? Beleza. Ok, então vamos voltar para lá. Mais alguém, pessoal? Além dessa pergunta de Luana, mais alguém? Gostaria de fazer alguma pergunta? Não, né? Então vamos para o nosso terceiro exemplo. E da nossa aula vai ser o nosso último exemplo de hoje. Terceiro exemplo. Agora eu vou dar um exemplo onde a assíntota não vai ser mais o eixo x. Desculpa, o eixo y, como nos exemplos anteriores. Log de x mais 3 na base 2. Então, agora, na hora que eu vou colocar o domínio, eu não posso botar o mesmo domínio anterior, se eu quiser que ele seja o maior possível. Né? Se eu quiser botar o maior domínio possível, eu tenho que olhar a condição de existência do logaritmando. O logaritmando, nesse exemplo, é o x mais 3. E a gente sabe que o logaritmando, usando as condições de existência, a aula de uma semana atrás, tem que ser maior que 0. O que leva a um número maior que menos 3. Ou seja, está aqui o menos 3. A gente está falando de todos esses números aqui. Então, aqui mora o menos 2, aqui mora o menos 1, aqui mora o 0, aqui mora o 1. Então, se eu dissesse que o domínio maior possível era os reais positivos, ó,
eu deixei de incluir toda essa região aqui, ó, entre o 0 e o 3. Ou seja, eu posso botar sim aqui menos 2, sem nenhum problema. Professor, mas não vai desobedecer o logaritmando? Não, não vai, porque o logaritmando é x mais 3. Na hora que eu botar o menos 2 aqui, o logaritmando vai dar igual a 1. E não desobedece o logaritmando. Então, o domínio maior possível para esse problema, atenção, é dado por esse intervalo aqui. Que intervalo é esse, pessoal? Que vai do 3 ao mais infinito. Aberto no 3 e aberto no mais infinito. O domínio, nenhuma mudança. O contradomínio, nenhuma mudança. Continua a ser os reais. Mas o domínio mudou. Ele foi ampliado. Deixa eu melhorar aqui. E é do 3, não, é do menos 3, né? Deixa eu botar aqui com mais espaço e melhorar. A nossa função f tem que ter um domínio que vai do menos 3 ao mais infinito. Pronto. Esse é o domínio da nossa função. Se eu quiser o máximo domínio possível. Na questão teórica, lá de dizer se é verdadeiro ou falso, eu uso muito essa palavra, domínio máximo, né? O domínio máximo é isso que eu acabei de fazer agora. Eu acabei de descobrir, atenção, eu acabei de descobrir, para essa lei aqui, para essa lei que foi dada aqui, eu acabei de achar o domínio máximo. E o domínio máximo, no caso, foi o intervalo do menos 3 ao mais infinito. Então, perceba que saber achar domínio máximo é importante e tem questão de prova envolvendo isso. Já teve questão de prova envolvendo isso, certamente. Bem, agora o que é que eu preciso para fazer esse nosso terceiro exemplo? Mesma coisa das anteriores, eu preciso de plano cartesiano. Ah, eu já copiei, não foi? Vamos tirar aqui, dar um Ctrl V e já aparece o meu plano cartesiano aqui. E aí já poupa um tempinho, né? O nosso processo aqui. Né? O nosso y aqui foi cortado. Pronto. Beleza. Então, mesma coisa da anterior. A base continua a ser a base 2 do primeiro exemplo. E, novamente, eu afirmo, você tem que saber as potências de base 2. Se você souber, vai ficar tudo muito fácil. 2 elevado a 3 dá 8, 2 elevado a 2 dá 4, 2, 1. Então, é isso que a gente precisa. Só que, aí eu vou perguntar, qual é o número que somado com 3 chega em resultado 8? Vai ser o 5, né, pessoal? Porque 5 mais 3 dá 8. E logaritmo de 8, né? 5 mais 3, botei o 5 lá. 5 mais 3, você sabe que são 8. E log de 8 na base 2 é o expoente aqui, ó, é 3. Então, nessa função, o 5 que está aqui vai mandar para o 3, que está aqui. E com isso a gente descobre o nosso primeiro ponto. Beleza, 5 mandou para o 3. O segundo, então, ó, o primeiro ponto foi associado aqui. O segundo ponto vai estar associado aqui. Ó. Só que tem uma novidadezinha, né? Eu estou somando o valor do x com 3. Então, qual é o número que somado com x, com 3, dá 4? Vai ser o número 1 agora, né? É isso? 1. Porque 1 mais 3 dá 4, eu vou calcular o log de 4 na base 2, que eu sei que é 2. E aparece essa expressão, onde o resultado, então, desse logaritmo vai dar 2. Então, 1 baixa do 3 para o 2. A imagem baixou do 3 para o 2. Terceiro exemplo vai ser a próxima potência. 2 elevado a 1 tem que dar resultado 2. Para dar resultado 2 aqui, eu tenho que botar o valor de x menos 1, né, pessoal?
Porque se eu botar menos 1 aqui, vai ficar menos 3, menos 1 mais 3. Então, isso aqui vai virar log de 2 na base 2, que a gente sabe que é 1. Olha aqui, o 2 elevado a 1, 1 aparecendo. E aí, de novo, aquele padrão aparece, só que um pouquinho diferente, né? Que padrão é esse agora aqui, ó? Aqui continua caindo de 1 em 1, né? A imagem, igualzinho ao anterior. O domínio aqui variou de 5 para 1, varia de 4. De 1 para menos 1, varia de 2. Então, está sendo metade agora na variação. Então, 4, 2, a metade é 1. Então, o próximo aqui, menos 1 mais 1 vai dar 0. É isso? Não. É, 4. Tem que variar 1. Não, e variar, eu fui pro lado errado, né? Variar de 1 é para baixo. Então, menos 1 com menos 1, né? Que aqui é o menos, ó. 5 menos 1 dá 4, né? 1 menos 2 dá menos 1. Então, menos 1 com menos 1 vai dar menos 2. Sim, eu não marquei o terceiro ponto. Menos 1 mandando para 1, né? Cadê esse ponto? Menos 1 está aqui. Menos 1 está aqui e vai mandar para o 1 que está aqui. E com isso chegamos ao nosso terceiro ponto. E agora esse quarto ponto. Aqui identificado padrão, menos 1 com menos 1 dá menos 2, e aqui sempre cai 1, vai para o 0. Então aqui o y é fácil, ó. 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Deve continuar por aqui. E aqui vai continuar ainda aqui, ó. Agora vai ser o menos meio, ó, que é a metade. Então, 2 vai dar menos 2,5 próximo aqui agora. E depois vai ser metade, ó, menos 1 quarto. Então, vai dar menos 2,75. Então, posso marcar mais esses pontos. Então, vamos lá. Tá aqui o menos 1 e o menos 2. E o valor do y, do x agora. Atenção, hein? Menos 2, eu vou precisar. E depois vai aparecer esses dois caras, ó. Eles ambos estão abaixo do menos 3, né? Ó. Então, o menos 2,5 vai estar na metade. E o menos 2,75 vai estar na metade da metade, que é aqui. Ó. Pronto, com isso eu posso marcar. Com isso eu posso marcar os dois, né? O ponto, esse aqui, menos 2,5, mandando para o menos 1. Com isso chegamos ao quarto ponto. E o menos 2,75, mandando para o menos 2. E aí, o que está acontecendo aqui, ó? Dá para perceber agora que eu continuar caindo aqui metade, ó, menos 1/8, um oitavo é 0,125, vai dar menos 2,875. Então, veja que ele começa a se aproximar de quem, ó? Ó, entre o menos 3 e o menos 2, a metade é o menos 2,5. A metade da metade é o menos 2,75. A metade da metade da metade, veja que é base 2, por isso que eu estou falando metade. É o menos 2,875. Ou seja, eu vou me aproximando de que número, pessoal, agora? Antes, lá nos dois anteriores, eu me aproximava do 0. E agora eu estou me aproximando de quem? Agora é desse cabra aqui, né? Do menos 3. Então, ela vai ser a assíntota, ou seja, acabo de descobrir que nós teremos uma assíntota, vou fazer ela de vermelho para chamar bastante atenção, e essa reta vertical, que tem que ser feita no gráfico, tem que passar exatamente pelo menos 3. Porque ela vai funcionar como uma reta
de referência para a curva azul se aproximar e não tocar. Ou seja, isso que eu acabo de fazer é a assíntota. No caso, ela é vertical, na logarítmica sempre vai ser vertical, e a equação dela é x igual a menos 3. Professor, como é que eu descubro a assíntota sem precisar fazer o gráfico? Tem como descobrir a assíntota sem fazer o gráfico? Claro que tem. É só pegar o que está dentro do módulo e igualar a zero. Na hora que você fizer isso, você encontra a assíntota. Tá? Então, essa assíntota menos 3 tem que ser feita no gráfico. E agora ficou fácil, porque agora eu vou unir esses 5 pontos que eu marquei, e vai ficar uma cara muito parecida com o primeiro exemplo, com a diferença básica que a assíntota mudou. Ela se aproxima agora dessa curva vermelha, dessa reta vermelha que eu tracei, sem nunca tocar. Outra coisa curiosa é perceber que a raiz mudou, não foi? Olha aqui a raiz. Ela não é mais... A raiz anteriores tinha sido 1, né? O 1 mandava para o 0. Aqui, para mandar para o 0, olha que interessante quanto é que vai ser. Ó. Deixa eu fazer as contas aqui. Ó. Se alguém perguntasse aqui, professor, quem é essa raiz aqui? Quanto vale? Nessa raiz aqui, o y vale 0. Então, eu não falei ainda, né? Mas vai originar uma equação logarítmica usando a definição. Logaritmando é igual a base elevada ao resultado. 2 elevado a 0 vai ser igual a x mais 3. Sim, e nós já sabemos quem é essa raiz, né? Tá aqui, né? Claro que tá aqui. É que eu não marquei ela, faltou, ó. Vacilei, ó. O menos 2 manda pro 0, ó. Deixei de marcar aqui, ó. O meu gráfico aqui não ficou muito bom, deixa eu corrigir, né? Minha raiz aqui não ficou muito boa. E olha, pronto. Passa pelo menos 2, ó, por esse bonitão aqui. O que quer dizer isso? Que, olha aqui, terminando de resolver essa equação, 2 elevado a 0 dá 1. Minha mesa agora está dando umas travadas. Espere um pouquinho para ela parar de travar. Pronto. E aqui eu vou encontrar x igual a 1 menos 3. E vou encontrar agora x igual a menos 2, que era a raiz já encontrada. Ou seja, na verdade, não sei se estão lembrados que o gráfico da função logarítmica y igual a log de x na base 2 tinha sido esse aqui que eu vou fazer de vermelho. Era esse gráfico aqui, ó. Passando pelo 1, ó. Espera aí que a mesa voltou a travar. Um pouquinho de paciência. Deixa destravar. A mesa está ameaçando fechar. Ficou toda escura aqui para mim. Os problemas nossos da aula remota. Temos que aprender a conviver com esses probleminhas. Infelizmente, não temos outra opção, senão conviver com eles. Vamos esperar voltar, que não voltou ainda. Pronto, voltou. Aí fazendo... Voltou, mas ainda travou.
Minha conexão caiu, pessoal, e acabou de voltar agora, tá? Vocês estão me ouvindo? Novamente? Estão me ouvindo? Beleza. E é isso que eu... Vamos ver se agora... foi o Teams o problema, não foi na mesa não, tá? Então, ó, a função que a gente fez anteriormente foi essa daqui, ó. Ó, que passou por essa raiz aqui, ó, 1 mandando para o 0. Foi essa função aqui, o que nós fizemos antes. É como se eu tivesse andado, então, 3 unidades para a esquerda, ou seja, como se fosse o menos 3, que é a raiz, que é a... Então, se eu ampliar agora o formato da função logarítmica para x... Opa! Professor, com licença. Você está Oi. compartilhando a tela? Ah, não. Eu voltei sem compartilhar. Obrigado pelo aviso. Se não, valeu. Desculpe. Pronto, agora voltei. Vocês voltaram a ver agora a tela? Sim, sim. Pronto. Obrigado aí pelo aviso, Luana. Então, essa função, ó, log de x na base 2, foi feita aqui de vermelha, tá vendo? Foi o que eu fiz, que vocês não viram. É como se essa função vermelha tivesse andado 3 unidades para a esquerda. Ou seja, o tal menos 3, que foi a assíntota. Então, se eu pensar no formato y igual ao logaritmo de x mais a na base b, esse a daqui vai ser o responsável pela mudança da assíntota vertical. Então, a raiz que eu encontrar aqui, essa raiz, vai ser a assíntota. Sempre. Então, esse parâmetro muda a assíntota, enquanto esse parâmetro muda o crescimento. Pronto. Com isso, a gente completa o que eu queria falar. Realmente eu tinha me planejado para falar. Deixa eu parar o compartilhamento. Vocês voltam a me ver grande novamente. Eu tinha previsto para essa aula justamente esses 3 exemplos que dá para a gente entender o significado de 2 parâmetros, né? O efeito de 2 parâmetros. Eu posso colocar mais parâmetros, né? O formato pode ser ampliado, mas com esses 2 aí eu acho que já dá muito pano para manga. Então, é isso, pessoal. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre esse terceiro exemplo e sobre a aula como um todo? Estou vendo aqui as respostas do pessoal. Sim, mas eu acho que não é para essa pergunta que eu fiz agora, né? É para a anterior, se estavam me ouvindo. Nenhuma pergunta, pessoal? Ok, então. Já que não temos perguntas, eu agradeço a presença de vocês. E vamos, então, finalizar a nossa aula 17. Ok? Então é isso. Tchau. Até sexta-feira. Alguma demanda de CA para amanhã ou quinta-feira, sim ou não? Ah, Camille acabou de sugerir um CA para quinta-feira. Ok, Camille. Então vamos marcar para quinta-feira, 10 horas, pode ser? Ok, Camille. Então tá combinado. Então antes da sexta-feira teremos um CA na quinta-feira, tá? Ok, Camille, então combinado e todo o resto da turma então tá avisado que teremos um CA na quinta-feira às 10 horas. E também na sexta-feira faremos nosso último encontro teórico, onde eu vou falar de equação logarítmica, tá? Então vai ser o tema lá da nossa aula. Se der tempo, posso tentar falar um pouquinho de inequação também, né?
que isso corresponde às aulas 42 e 43 lá das nossas aulas gravadas no nosso canal. Valeu, galera. Um grande abraço. Tchau. E vou interromper a gravação, tá? Vamos lá, interrompendo a gravação.